pega a porta com água, Bom aí. Bom. Tá estreando hoje. Foi essa noite, essa boa. Acho que essa aqui tá. Assim, esse tripé não sobe mais não, né? Esse aqui? Esse aqui? Esse tripé aqui. Sobe. Mas é porque eu deixo ele pertinho do. Dá para captar o som, né? Tinha um outro microfone, mas teve problema. Bem, meus queridos irmãos, aqui estava batendo papo, o pessoal já está vendo aqui, a gente conversando, mas não tem problema nenhum. Graças a Deus, nós estamos reunidos para, mais uma vez, fazer nossas reflexões, domingo de Páscoa, e mesmo assim, graças a Deus, o pessoal veio, né, para aprendermos juntos. Né? Então, hoje temos o grande prazer de receber nossa irmã Silmara, que é lá da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, e ela veio com seu esposo, nosso amigo Soares, também que está aqui, e que vieram trazer uma mensagem, com certeza vai nos ajudar a entender melhor nossas vidas, entender melhor os problemas que nos acometem e também entender melhor o que podemos fazer com o conhecimento espírita para melhorar nossas vidas. Né? E assim a gente vai aprendendo, porque todos nós somos aprendizes. Essa é uma grande realidade. Né? Nenhum de nós é um dominador de todos os conhecimentos que existem, de forma alguma. E temos muito a aprender uns com os outros, porque às vezes eu sou bom em uma coisa, mas em outra eu sou muito fraco, e o outro me ajuda. Então, um apoiando o outro, a gente chega bem ao final. Então, gente, eu vou ler um trechinho aqui do livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, só para a gente dar início, e na sequência eu já passo a palavra, a gente faz a prece e eu passo a palavra para a nossa irmã Silmara, tá certo? Olha que mensagem interessante. Notas breves. Não perca tempo. Não fuja ao dever. Respeite os compromissos. Sirva quanto possa. Ame intensamente. Trabalhe com ardor. Ore com fé. Fale com bondade. Não critique. Observe construindo. Estude sempre. Não se queixe. Plante a alegria, semeie a paz, ajude sem exigências, compreenda e beneficie, perdoe quaisquer ofensas, atenda à pontualidade, conserve a consciência tranquila, auxilie generosamente, esqueça o mal, cultive sinceridade aceitando-se como é e acolhendo os outros como os outros são, procurando, porém, fazer sempre o melhor ao seu alcance. Mas é a mensagem aqui, abrindo aleatoriamente, e bate com quem está dizendo, somos todos aprendizes, não é? Então, porque todos nós temos os nossos senões, vamos dizer assim. Então, é necessário que, apesar de tudo isso, a gente deve se aceitar com todos os problemas que nós temos e aceitar os outros também com os problemas que possuem, mas mesmo nesse cenário, a gente deve fazer o melhor possível, tentando melhorar. E aqui ficaram vários convites, né? São as notas breves que servem para a gente ver como melhorar a nossa vida. Muitas vezes a gente imagina que para aproveitarmos melhor a nossa existência temos que fazer grandes obras, mas na verdade talvez seja um equívoco, porque não que fazer uma grande obra seja ruim, não, tudo bem, mas não é o objetivo em si. O objetivo principal é a gente fazer essas pequenas coisas no nosso mundo interior. Ao fazer isso, com certeza, a gente vai aproveitar bem a nossa existência. E não devemos ter a ilusão que vamos conseguir fazer tudo isso de uma hora para outra. E é possível que a gente tenha momentos bons e momentos ruins, a fase nossa, porque a gente consegue fazer um pouco melhor, seguir melhor esses conselhos. Outras vezes dá uma tropeçada, é natural, somos aprendizes. Mas o importante é que ao final da existência a gente esteja um pouco melhor. Vamos trabalhar para isso, né? Então, meus queridos, vamos dar continuidade ao nosso trabalho, lembrando a todos. Primeiro, um recado que o senhor Tarcísio pede sempre para a gente lembrar. Quem quiser trazer água fluidificada pode trazer sua garrafinha e deixar na sala do passe que vai ser fluidificada. Né? Quem tiver o interesse, óbvio. No próximo sábado, justamente dia 15, nós teremos o nosso curso básico de passes, que a gente já fez no passado, vamos fazer novamente, tá certo? É aquele curso inicial, mas que dá aquelas orientações iniciais e suficientes para começar.
Obviamente que é um assunto que a pessoa tem sempre o que estudar e aperfeiçoar mais, mas nós temos aquele ponto de partida, onde a gente aprende aqueles conceitos básicos e começa a se preparar para ser um trabalhador, para quem quiser. Também não é obrigado a ser um passista. Quem fizer o curso, quem quiser vir, faz o curso. Para aprender, sempre é bom de aprender, e aprender entre amigos melhor ainda, né? Ok? Então vamos... Sim, outra coisa, o nosso estudo, o grupo de estudo, ele retornou. Com a pandemia ele precisou parar, mas retomamos, ele já está com 2 meses, e ele está acontecendo nas sextas-feiras às 19h30, só que não é toda sexta, são 2 sextas-feiras por mês. Então, em abril serão os dias 14 e dia 28. Então, sexta-feira que vem teremos o nosso estudo, tá certo? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir ao Senhor Soares, por gentileza, que faça a prece da leitura. Elevando o nosso pensamento a Jesus, modelo e guia de toda a humanidade, agradecemos a bênção do alimento espiritual que recebemos através da sua palavra. Que possamos, neste momento, estabelecer um clima de receptividade, de acolhimento às vibrações, aos fluidos, ao alimento espiritual profundamente difundido pela palavra do Cristo, agora trazida a nós a luz do Consolador que Ele nos prometeu. Que neste clima de paz possamos continuar em gratidão, em reconhecimento à importância que em nossas vidas está sendo marcado o nosso encontro com a palavra de Jesus. Que em seu nome possa a espiritualidade benfeitora inspirar, intuir a palestrante desta noite, possibilitando-nos entender e compreender mais a palavra dele. Que assim seja. E sendo assim, meus irmãos, pedimos permissão a Jesus e aos amigos espirituais para dar por iniciada a palestra da tarde de hoje com a nossa irmã Silmar. Boa tarde a todos. Que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós, encarnados e desencarnados, em suas bênçãos de luz, acalmando, serenando os nossos corações, as nossas mentes, que possamos nos colocar receptivos às reflexões dessa tarde, na certeza do amparo e da assistência espiritual da casa. Queridos irmãos e amigos, é uma alegria imensa retornarmos a esta casa que nos acolhe com muito carinho. Trazemos os abraços de nossos irmãos da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes e rogamos agora a Jesus que nos inspire e envolva os nossos corações em sua paz. E que essa paz se estenda aos outros corações que aqui não puderam estar presentes. Deus, nosso Pai, abençoe a todos, aqueles que também irão nos acompanhar pelo Instagram, ao vivo ou posteriormente. Queridos irmãos, no livro Em Busca da Verdade, no capítulo 3, Encontro e Autoencontro, o espírito de Joana de Ângeles afirma que o espírito é herdeiro de todas as experiências que vivencia ao longo das suas existências. E por isso é natural que predominem a conduta anterior, que vai ali se revelando, vai se mostrando, vai se manifestando. Muitas vezes em forma de desejos, de conflitos nem sempre identificados. E aí aprendemos com o Espiritismo
que nós, espíritos, encarnamos e reencarnamos muitas, inúmeras vezes. Mas qual a finalidade? Progredir, avançar. Rapidamente? Não. Por quê? Porque estamos em um processo. E esse processo demanda inúmeras existências. E aí aprendemos também que as leis divinas encontram-se aonde? Na consciência. Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Então, cada vez que cometemos uma infração contra a lei de Deus, é uma ofensa que fazemos ao Senhor e uma dívida que contraímos e que cedo ou tarde teremos que saldar, teremos que pagar. Afirma Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 3. Então, cada vez mais que a gente se afasta das leis divinas, que a gente viola as leis de Deus, geramos em nós o desequilíbrio. E esses desequilíbrios geram consequências. E essas consequências irão exigir de nós reparação. Mas temos um Pai maior, que é Deus, que nos criou, que nos ama infinitamente, que quer a nossa felicidade. Então, qual o meio que Ele nos oferece para repararmos? Reencarnando. Reencarnando. E dependendo da extensão das consequências, iremos precisar de inúmeras existências. Então, nesta tarde, nós vamos refletir sobre qual a finalidade de estarmos neste mundo de provas e expiações. Por que temos que voltar a Ele? Quais os limites da encarnação? No ponto de vista mais ampliado, na luz da reencarnação. E para iniciarmos, lembramos a história que está no livro Boa Nova, onde o Espírito Humberto de Campos narra a lição de Nicodemos. E ele fala que Nicodemos era um fariseu bem dotado, pelo coração bem formado, pelos dotes da inteligência, e certa feita se aproximou do Cristo, que estava ali acompanhado pelos discípulos André e Tiago, e falou respeitosamente: Mestre, sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado. Tenho empregado a minha existência a interpretar a lei, mas desejava a vossa palavra, para saber do que deverei lançar mão dos recursos, para enfim conhecer o reino de Deus. E o mestre sorriu bondosamente e esclareceu: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter sentido os textos. E nós, espíritas, como temos empregado nosso tempo para interpretar os textos? Como temos nos dedicado ao conhecimento de si mesmo, aos ensinos do Evangelho de Jesus? Sim, porque o Mestre deixa claro que não basta o saber, mas é preciso, sobretudo, sentir. E, de fato, nós só conseguimos sentir quando abraçamos o Evangelho do Mestre de Jesus com o coração. E só assim fazendo, vamos nos sentindo mais fortalecidos, amparados. Vamos nos sentindo mais preparados para vivenciar em nosso dia a dia os ensinos do Evangelho de Jesus. Então Jesus diz a Nicodemos: em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino dos céus se não nascer de novo.
fariseu ficou totalmente aí surpreendido e pergunta: mas como é possível homem nascer de novo sendo velho? Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Jesus fixou nele os olhos calmos, reconhecendo a gravidade do assunto, e acrescentou: em verdade reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. E aí foi que Nicodemos ficou perturbado e volta de novo a perguntar a Jesus: mas como isso é possível, Senhor? E Jesus diz a ele: és mestre em Israel e desconhece essas coisas? É natural que cada um somente testifique aquilo que sabe. Mas Nicodemos, temos que reconhecer que tu ensinas e ainda assim não aceitam os nossos testemunhos. Se falando eu das coisas terrenas, já sente dificuldades em compreendê-las com as suas compreensões sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu falar das coisas celestiais? E aí ele não aguentou. Ficou bem perturbado e se retirou. E ali ficando os discípulos, André e Tiago, que ao contrário de Nicodemos, eles estavam ansiosos, queriam saber mais sobre o assunto. Queriam saber como se dava o renascimento. E Jesus pergunta: por que tamanha admiração em face dessas verdades? Acaso as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente. Mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono, mas toda a roupagem material acaba. Porém, o homem que é filho de Deus encontrará sempre em seu amor os elementos necessários a uma nova roupagem, a uma nova vestimenta. No livro A Gênese, capítulo 11, item 14, Kardec afirma que o corpo é um envoltório destinado a receber o espírito, deixando claro que nós não somos o corpo, nós somos espíritos ocupando temporariamente um corpo físico. Eu não sou Silmara, eu estou neste corpo e recebi o nome pelos meus pais de Silmara. Mas um dia, quando chegar o momento de retornar ao plano espiritual, e confesso para vocês que espero que demore bastante, porque eu tenho muita coisa para corrigir em mim, melhorar, mas enfim, quando chegar o tempo, o que vai acontecer? Os laços que unem o corpo espiritual do corpo físico, eles vão ser rompidos. Quando ocorre esse rompimento, acontece a desencarnação. E o que acontece com o espírito? Vai continuar ali o seu processo evolutivo. Mas na frente tem uma oportunidade de uma nova experiência em um novo corpo físico. É assim que funciona. E aí Jesus, ele chama a atenção de Tiago e André. E diz: a morte é essa mudança indispensável. Porque a alma caminhará sempre por meio de outras experiências até alcançar a imprescindível provisão de luz para a entrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo de rudes caminhos. Percebam, Jesus, quando fala da perfeição, ele está se referindo à perfeição relativa, a perfeição que todos nós podemos e vamos alcançar. Todos nós um dia seremos anjos, como diz aquela música no movimento espírita. Um dia todos nós seremos anjos, vamos trabalhar, vamos acreditar. Né? Então todos nós alcançaremos essa evolução. Mas o detalhe que ele finaliza é conquistada
ao longo de rudes caminhos. Ele lembrou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como a nos dizer que podemos sim vencer o nosso mundo íntimo, vencer as nossas sombras, vencer as nossas dificuldades. Nós podemos. E aí André pergunta: mestre, já que o corpo é como que a vestimenta para as almas, por que nós somos todos iguais no mundo? Digo isso porque vejo belos jovens ao lado de paralíticos, de aleijados, e Jesus esclareceu. Ele disse: acaso não tens ensinado que tem que chorar por aquele que se transforma em motivo de escândalo? Cada alma conduz em si mesma o céu ou o inferno que edificou no âmago da consciência. Seria justo oferecer uma segunda veste, ainda mais formosa, mais bela, mais perfeita, a um espírito rebelde que estragou a primeira? A justiça de Deus está toda na expressão de Jesus quando ele diz: a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras. E aí depois ele pergunta, dentro da lei de Moisés, como é que se verifica esse processo de redenção? E aí Tiago medita um instante e diz: também lá está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. E aí Jesus sorriu e disse assim: até tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Como todos os homens, aliás, que têm raciocinado, mas não têm sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, acima do não cobiçarás, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Tenho colocado o amor acima da justiça dos homens. Já tenho ensinado que só ele, só o amor cobre uma multidão de pecados. Agora, se ficarmos presos à lei de Damião, seremos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá depois um homem que necessita ser assassinado. Porém, com a lei do amor é diferente. Com a lei do amor compreendemos que o verdugo, o inimigo, o assassino, enfim, e a vítima são dois irmãos, filhos de um só Pai que é Deus. E basta que ambos sintam essa verdade, para que a fraternidade divina possa afastar os fantasmas do escândalo e do sofrimento. E aí vamos ao livro Justiça Divina, ali no capítulo 23, que tem o título Na Luz da Reencarnação. Quando, na realidade, Emmanuel, ele puxa a nossa orelha, e eu acho que ele puxou assim, bem força, sabe? Porque ele vai dizer assim: tens o carro físico por lhe haveres gasto ontem. Esse é aquele recurso em corridas à delinquência. Quando Emmanuel fala do carro físico, ele está se referindo ao corpo material, à vestimenta. E se voltamos a ele, é porque ainda não aprendemos. É porque ainda somos teimosos. Os espíritos nos lembram que, na realidade, nós não somos vítimas, porque nós temos um passado de erros. Então, muitas vezes, aquelas pessoas que a gente vê que não nos querem bem, né? Muitas vezes a gente nem sabe por que fulano não gosta da gente. A gente não sabe o que a gente fez para a pessoa na existência anterior. E quem errou primeiro? A gente não tem acesso, mas sabemos, temos certeza que todos nós temos um passado de erros. E por isso voltamos a este mundo de provas e expiações, aos mundos inferiores. Então, os espíritos nos lembram
essa verdade e nos lembram também que a reencarnação nos proporciona nos reconciliarmos com os nossos adversários. Jesus disse: reconcilia-te primeiro, depressa com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Então não basta só o saber, a gente sabe, mas é preciso sentir, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. E aí Jesus pergunta: será que compreendestes? Sim, porque o doutor da lei saiu daqui sem que eu pudesse esclarecer. Mas me digam, como é que constrói uma casa iniciando o trabalho pelo teto? Não dá. Mais tarde mandarei o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Os discípulos nada falaram. A lição de Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então, eles... Vou passar um pouco de água. Então, no livro Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, o espírito de Joana de Ângeles afirma que a reencarnação também é processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que oferece a todos nós os meios de melhorarmos, onde Jesus propõe que cada um de nós possa vencer a própria sombra, porque ninguém irá conhecer o reino de Deus se não nascer de novo, o que significa dizer também libertar-se, livrar-se das mazelas que carregamos, das mazelas conflitivas que ainda insistimos em carregar. Como trabalhando a psicoterapia do amor, da caridade, e assim vamos nos harmonizando com as leis divinas. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, item 24, já de cara inicia com uma pergunta: quais os limites da encarnação? E aí o Espírito de São Luís vai esclarecer que, se for para considerar do ponto de vista material, tal como se verifica na Terra, a encarnação ela se limita aos mundos inferiores. E aí depende do próprio espírito libertar-se mais ou menos rapidamente, como trabalhando pela própria purificação. E aí vamos percebendo também que a visão limitada do mundo material é aquela que a vida inicia no berço e termina no túmulo, e depois ou o céu ou o inferno. Mas quando passamos a estudar, vamos vendo que os mundos primitivos, de provas e expiações, de regeneração, são inclusive considerados por Kardec como mundos inferiores, onde os seus habitantes estão sujeitos à lei da reencarnação, para se ajudarem ali a se melhorar, para se esforçar e um dia poder se libertar dos mundos inferiores. Questão 169 de O Livro dos Espíritos. É igual o número das encarnações para todos os espíritos? A resposta é não. Aquele que caminha depressa se poupa da prova. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre numerosas. Por quê? Porque o progresso é quase que infinito. É quase que infinito. Então, compreendemos que o espírito ele se liberta das encarnações nos mundos inferiores quando ele alcança uma evolução que lhe permite viver em mundos superiores. Podemos dizer mais ou menos assim: quando ele
carências que os mundos inferiores proporcionam. Então, libertar-se dessa necessidade é o limite da encarnação, que vai depender do próprio espírito, de como ele está se conduzindo no dia a dia, das suas escolhas, como ele vai estar se direcionando na sua tarefa diária. Então, nós devemos ter em nossa mente que nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos a passeio. Houve toda uma programação para aqui estarmos, para renascermos. Vamos a um exemplo. Acontece mais ou menos assim. Estamos desencarnados no plano espiritual. Por incrível que pareça, bate uma vontade imensa de reencarnar no mundo de provas e expiações. Porque ali estamos tendo a certeza que precisamos das provas, dos testes para avançar. E aí vem o tutor e a gente começa a pelear o nosso tutor. Eu quero reencarnar, eu quero reencarnar. Por favor, me ajude a reencarnar. Eu preciso avançar, eu quero ser anjo. E aí o tutor disse, tá certo. Escreva aí aquilo que você acredita que vai cumprir. Na nossa empolgação, meus irmãos, a gente escreve mais de 2.000 páginas e entrega ao tutor. Ele dá uma olhada e diz assim, tá certo, vamos analisar. Mas vamos também assistir uns vídeos de existências anteriores. E aí passa o tempo. Lá vem o tutor. A gente fica naquela ansiedade. E ele nos entrega 200 páginas. Nossa! A gente escreveu mais de 2.000, ele vem entregar 200 páginas. Tudo bem, vamos levar para o Instituto da Reencarnação. Aí no Instituto da Reencarnação, ali vão ser analisados os méritos, os deméritos, as provas e expiações necessárias. E nos entregam 20 páginas. Nossa, aí a gente fica chateado de verdade. E a gente promete, não tem nada não, quando eu estiver encarnado eu vou cumprir mais do que eu coloquei ali nas 2.000 páginas. O importante é encarnar. E aí a gente reencarna, a gente renasce. Quando a gente está encarnado, a gente descobre que 2 páginas está pesada demais para carregar. Essa é a nossa realidade. Houve toda uma programação para a gente renascer, para a gente reencarnar, mas não significa que a gente vai cumprir ali como foi programado. E muitas vezes não acontece nada como foi programado. Por quê? Devido às nossas escolhas. Devido às nossas escolhas. Mas Deus, que é infinitamente bom, misericordioso, justo, que nos ama infinitamente, o que é que Ele faz? Nos oferece o meio de repararmos, de avançarmos, que é a reencarnação. Detalhe, meus irmãos, com a bênção do esquecimento do passado. Olha que maravilha. Porque se lembrássemos do que fizemos em existências anteriores, sentiríamos muita vergonha. Se na existência da qual nós nos encontramos, temos uma dificuldade quando lembramos algo que fizemos lá atrás. Nossa, não acredito que eu fiz isso. Nossa, eu não acredito que eu agi assim. Meu Deus, que vergonha. Então Deus, em sua misericórdia, Ele nos oferece essa bênção do esquecimento do passado. E por quê? Ou melhor, para quê? Para que possamos voltar todas as nossas atenções na existência da qual nós nos encontramos encarnados. Para que possamos nos fortalecer e ali diariamente estar no exercício pela nossa transformação moral, para ser uma pessoa melhor, para tratar o outro como gostaríamos de ser tratados, enfim, contribuir no processo evolutivo, para sermos mais felizes ou menos infelizes, para quando retornarmos ao plano espiritual, estarmos com a consciência mais em paz, mais tranquila. Então perceba, tem um objetivo. E Kardec pergunta
na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? E os Espíritos respondem: Deus lhes impõe a encarnação, a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, expiação, para outros, missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Todas. Então, estar encarnado, ocupando o corpo de carne, é uma proposta que recebemos para a gente pegar a nossa cruz, pegar a nossa malinha e agora seguir uma nova caminhada com Jesus, desfazendo ali da mala o peso que não precisamos mais carregar, que são os sentimentos doentios. Nós não precisamos carregar em nossa bagagem a mágoa, o ressentimento, o desejo de vingança, o ciúme, a inveja, o orgulho, o egoísmo, enfim, esses sentimentos que pesam na nossa bagagem. E assim, conscientes, nós vamos evoluindo, vamos colaborando no processo evolutivo. Ah, mas será que não dá para evoluir só no plano espiritual? Será que não dá? Não. Deus lhes impõe. Será que não dá para dar um jeitinho? Brasileiro adora um jeitinho? Não dá? Não, não dá. Deus lhes impõe. Então, do mesmo jeito que tivemos um exemplo daquele que está doido para reencarnar, temos também aqueles que não querem reencarnar de jeito nenhum. E aí vem o tutor. Ele diz: olha, eu trago boas notícias para você. O que é? Você vai reencarnar na Terra. Tem certeza? Tenho. Eu vou estar para aquele mundo de provas e expiações, onde só tem gente complicada, gente difícil de conviver. Conta para pagar, vou nada. Vou não, olha, aqui tá bom demais. Aqui eu estudo, aqui eu aprendo, pronto, já estou contribuindo para o processo evolutivo. E aí o tutor olha, dá aquele sorriso e diz: tá certo, já que você diz que está aprendendo, que está estudando, deixa eu te lembrar só um detalhe, um pequeno detalhe. De fato, nós aprendemos quando nós passamos pelos testes, pelas provas. Então você vai reencarnar. E aí o que a gente faz? Igual o menino. Bate o pé, cruza os braços e diz: não vou, e pronto. E aí o que aconteceu? Foi reencarnar. Deus lhes impõe. Como lembra o livro da obra André Luiz, Coleção A Vida no Mundo Espiritual, Evolução em Dois Mundos. Olha que maravilha. O próprio título do livro já diz tudo. A evolução se dá no mundo espiritual e no mundo físico. Deus lhes impõe. Então, meus irmãos, não fiquem preocupados se estiverem cercados de pessoas difíceis, de problemas. Não se preocupem, nós temos que ajoelhar e agradecer a Deus a oportunidade que estamos tendo de aprender para avançarmos. Então, diariamente, como é que a gente inicia normalmente, o nosso dia? Pedindo a Deus. Às vezes a gente nem agradece, a gente tem a mania mais de pedir. Então a gente pede a Deus paciência, por exemplo. Deus, dá-me muita paciência. Muita paciência. E aí o que acontece? Começam a aparecer aquelas pessoas. Sabe aquelas pessoas difíceis? Não é para dizer o nome, só para pensar. Pense naquelas pessoas difíceis. Elas mesmas. E aí também começam a surgir várias situações no nosso dia a dia. Vamos a outro exemplo. Saímos de casa atrasados. O trânsito está terrível. O carro da frente está ocupando as duas faixas e está bem devagar. Aí a gente vai para um lado, não consegue passar, vai para o outro, não consegue passar. Diz: meu Deus do céu, eu cheguei atrasado. E aí o pobre motorista está no celular, distraído, ele não percebe que ele está
ocupando as duas faixas, coitado. Só que o sinal fica amarelo, não. Ele passa e a gente fica. A gente fica tão feliz, não é? Só que não é verdade? A gente não fica feliz. Então várias situações vão acontecendo no nosso dia a dia. E no final do dia a gente já está mudando a nossa conversa com Deus. Já está dizendo assim, olha, hoje o dia foi muito difícil, o Senhor deu um jeito disso aí. E aí a gente diz, entreguei tudo a Deus. Ele me resolva. Porque eu já estou no meu limite. Olha, fulano tirou minha paciência. Tirou nada. Não se tira a paciência daquele que não a tem. Não se tira. Porque quando desenvolvemos em nós a paciência, por exemplo, e outras virtudes, não importa o que o outro pense, fale, faça. Não importa as situações exteriores, porque não diz respeito ao que está fora de nós, é ao que está dentro de nós. E vamos percebendo que na realidade tudo está no seu devido lugar. É aqui dentro que precisa ser mudado. E essa é a proposta que a reencarnação nos oferece. E que a gente precisa estar mais atento. Se a gente quer avançar um pouquinho mais rápido, a gente tem que contribuir. Né? Então, ao iniciar uma nova experiência corporal, todos nós temos possibilidade de êxito, de dar tudo certo. Vai depender das nossas escolhas. Vai depender como a gente está se conduzindo. Porque as provas e as expiações, elas são dosadas de acordo com a nossa capacidade de superá-las. No livro Renúncia, Emmanuel narra que o espírito Alcione, habitando a esfera superior na constelação de Sírios, ao solicitar permissão para reencarnar em nosso planeta, ela foi advertida pelo seu mentor espiritual, que lhe disse: você tem certeza? Olha, eu conheço muitos que depois de pedirem missões arriscadas como essas, voltaram vulneráveis, cheios de problemas para resolver. Alcione ali tinha um objetivo. Ela queria ajudar o seu amado Pollux e outros irmãos. Questão 170 de O Livro dos Espíritos. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, espírito puro. O que fica sendo aquele espírito que se esforçou para vivenciar os ensinos do Mestre Jesus, para tomar suas más inclinações, para transformar a si mesmo? E fica sendo aquele espírito que praticou a caridade, não só a caridade material, que é muito importante, mas a caridade no sentido da palavra como entendia Jesus. Questão 886 do Livro dos Espíritos. O que fica sendo esse espírito? Espírito bem-aventurado, espírito puro. Alcione não precisava reencarnar em nosso planeta Terra, mas ela reencarnou. E quando encarnada, em sua juventude, vendo a sua mãe muito adoentada, sem poder mais trabalhar, ela decide ir a uma entrevista de trabalho na casa de um casal irlandês. Primeira surpresa que ela tem: aquele que seria o seu chefe tem o mesmo nome de seu pai. E depois ela ouve a voz, aliás, o nome de sua mãe, Madalena Villamil. Ela acha aquilo tudo muito estranho. Nada fala. Sai dali e vai conversar com o Padre Damiano. O Padre Damiano foi uma das encarnações de Emmanuel. E o Padre Damiano já sabia de toda a história da família Villamil. Acompanhou o crescimento de Alcione. Tinha por ela um afeto de um pai.
no amor de um pai por ela. Mas ele estava muito adoentado já, e ele não podia ajudar como antes. Só que antes dela chegar, ele fica sabendo quem era aquele casal. E quando Alcione chega para conversar com ele, ele revela a ela que em realidade não tinha nada de coincidência. Ele de fato era seu pai. E a segunda esposa era Susana, que armou um plano juntamente com um primo de Madalena Villamil para destruir a família. E mesmo doente, o padre Damião diz assim: filha, você não precisa aceitar esse trabalho. Eu sei que eu não estou em condições suficientes para te ajudar, mas daremos um jeito. E aí, ela dá uma grande lição ao dizer: como discípulos do Evangelho, compreendemos que não se deve abandonar o mal, o combate ao mal em hipótese alguma. Entretanto, neste nosso caso, a batalha deve desenrolar-se em campo silencioso. Eu reconheço que minha mãe tem provado infinito martírio. Mas os criminosos, padre, os criminosos são mais desventrados, são mais infelizes. Alcione nos traz a lição da importância de entendermos, na luz da reencarnação, o propósito de cada um de nós, de desenvolver em nosso íntimo perdão. Como assim falei da paciência, também o perdão, quando desenvolvemos o perdão em nós, não importa o que o outro pense, fale, faça, não nos sentiremos atingidos, não nos sentiremos magoados, porque entendemos que o outro sofre a sua limitação, por ainda se alimentar de sentimentos doentios, por não desenvolver em si o amor, o perdão. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 108, Emmanuel afirma que a reencarnação esclarece as questões da dor, do ser, do destino, do sofrimento. E aí lembramos da história que está narrada no livro Nosso Lar. Quando a mãe de André me chega para André e diz assim, que vai reencarnar. Ele, no primeiro momento, ele não gosta muito da ideia, não. Porque ela já habitava as esferas superiores. Claro, devido a todo um trabalho de abnegação. E ela disse a ele que ela vai reencarnar porque Laerte, o pai de André Luiz, o seu ex-esposo, estava muito tempo nas trevas. E a sua sintonia vibratória era tão baixa que ele nem percebia as pessoas, os espíritos que chegavam ali para ajudar ele. Só que ele não estava sozinho, não. Ele estava acompanhado por suas duas amantes. Aquelas que foram as amantes dele quando ele estava encarnado. E ela disse que vai reencarnar, vai casar novamente com ele e vai receber como filhas do coração aquelas que foram amantes do seu marido. E aí André reconhece em sua mãe uma mensageira do amparo, porque ela sabia converter o verdugo, os inimigos, em filhos do coração, para que eles retomassem o caminho de filhos de Deus. Olha só, que proposta. Porque nos mostrando também que os espíritos, quando se esforçam para evoluir, eles não se limitam a estender os braços de longe para ajudar. Nos trazendo a lição de que nós, enquanto espíritos encarnados, também podemos estender os nossos braços para ajudar aqueles que precisam. Também podemos estender o nosso pensamento em prece para orar por todos os nossos irmãos em necessidade. A Revista Espírita
março de 1865, Kardec coloca ali que a encarnação é necessária ao duplo progresso, ao progresso intelectual e ao progresso moral. Ao progresso intelectual pela atividade que nós somos obrigados a desenvolver no trabalho. Ao progresso moral pela necessidade que temos uns dos outros. Não tenhamos dúvida disso. Necessitamos uns dos outros. Então, nada de pensar que a gente encarnou no endereço errado. Nada de pensar que a gente não convive com as pessoas necessárias, porque convivemos. Com as pessoas necessárias para nos ajudar a evoluirmos. Isso em nossa casa, no trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar. Nós estamos com as pessoas necessárias. E aí, no livro Justiça Divina, ali no capítulo 23, na luz da reencarnação, Emmanuel também vai lembrar dizendo: trazes hoje na própria casa a presença de certos familiares que te acompanham a feição de verdugos, de inimigos. Entretanto, são eles credores de ontem, que surgem no tempo pedindo contas. E aí vamos a outro livro de Emmanuel, Religião dos Espíritos, ali no capítulo 39, intitulado Amanhã. Quando Emmanuel diz assim: é da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. É da lei que a conta durma com o devedor, acordando com ele no dia seguinte. E ele vai nos lembrar dizendo também que no Instituto da Reencarnação, desse modo, transportamos conosco as oportunidades de hoje e os débitos de ontem. Nós erramos, muitas vezes. Erramos muito. Dá para pegar uma borrachinha e apagar? Não dá. E o que a gente faz então? Vamos arregaçar as mangas. Vamos ao trabalho diário, colocar mais amor no nosso dia a dia, em tudo que vamos fazer. Vamos nos esforçar para corrigir, consertar, reformar, transformar aquilo que está em nós, não é no outro, é em nós. Podemos sim ajudar o outro em sua transformação sendo um bom exemplo. Nos esforçando para ser um bom exemplo. E aí sim a gente toca o coração do outro, pelo exemplo. Então, vendo na luz da reencarnação o recomeço. Aprendemos no Espiritismo que a reencarnação é trazer para o hoje todo o nosso ontem e nos permitir a reparação necessária. E para finalizarmos, vamos lembrar então de Guimarães Rosa, que ele diz assim: o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta, esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Sigamos todos com coragem no nosso dia a dia, com bom ânimo, na confiança de dias melhores. Um bom domingo de Páscoa para todos que nos acompanharam pelo Instagram, a todos que aqui se encontram, possamos retornar para os nossos lares envolvidos em muita paz. Mais uma vez agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a todos. Bem, meus queridos irmãos, então tivemos aí uma explanação bem interessante sobre a reencarnação. Então vejam como, porque existe algum, infelizmente, né, surgem pessoas que querem reformar tudo. Eu já vi alguns desses assim, que querem chegar na casa espírita e acham tudo muito bacana. Mas por que tirar esse negócio de reencarnação? Né? Não tem como, porque reencarnação, como nossa irmã explicou muito bem, é mecanismo da justiça de Deus e também é mecanismo do nosso próprio aperfeiçoamento. A gente se libertando dos equívocos do passado, né?
para poder ficar bem. Se ele tirar isso, ele está tirando o que há de possibilidade para a nossa melhora, que dá sentido à nossa vida. Então, muito bem. Então, Silmara, muito obrigado. O tema foi abordado de maneira profunda, mais leve. Pudemos compreender bem um assunto que merece sempre a nossa reflexão. Nesse domingo de Páscoa, né, onde se fala muito da crucificação de Jesus e da ressurreição, no caso, né? Na sexta seria a crucificação e no domingo se fala da sua ressurreição, que é realmente a comprovação da imortalidade da alma. E essa imortalidade, ela vai mais além ainda, a gente compreende com o Espiritismo e com Nicodemos, que se dá em várias encarnações. Bom, deixa eu dar aqui alguns recados, né? Na semana que vem, nós teremos a presença da nossa irmã Janaína Simões, que é lá de Bezerros, né? É do Centro Espírita Apolo, que vai trazer o tema Frágeis ou Perversos, a verdadeira essência da criatura humana. Somos frágeis ou somos perversos? Ela vai trazer essa reflexão aí pra gente, tá certo? Alguns avisos que eu dei no início, eu vou repetir agora. Na sexta-feira que vem, temos o nosso estudo às 19h30, que vai ser dia 14, dia 28 desse mês. E no dia 15, pela manhã, né, às 9h30 da manhã, nós estaremos aqui novamente com o nosso curso básico de passe. Quem tiver interesse pode participar, tá certo? Então vamos fazer a nossa prece. Sim, avisando também, nosso irmão Soares que está aqui vai estar conosco no primeiro domingo de maio, dia 7 de maio. Né? Vai estar fazendo a palestra aqui conosco, tá certo? Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou pedir a nosso irmão Ayrton, por favor, vem fazer a prece. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus. Senhor, obrigado pelas lições que recebemos hoje, que a gente consiga sentir, compreender e viver o Teu Evangelho. Que Deus e a espiritualidade amiga nos ajude nessa caminhada terrena e que o Senhor possa fazer de nós instrumento de vossa paz. Que assim seja. Sendo assim, meus queridos irmãos, damos por concluída essa primeira parte da reunião. Quem quiser tomar o passe, é só aguardar sentadinho que ele vai chamar, tá certo? Com muita paz para todos.